Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes, sejam bem-vindos. Neste vídeo nós vamos falar sobre um item muito interessante da vida do médium, quando ele está trabalhando no centro espírita, quando ele já participa das reuniões mediúnicas. Nós vamos falar sobre as reações do médium depois do trabalho mediúnico. Quais são as dificuldades? Como é que ele fica? Fica bem? Fica mal? Sente dor? Sente alguma coisa ruim? Vamos falar sobre esse assunto e como melhorar sobre isso. Bem-vindos amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos lá ao nosso vídeo, Mas antes não esquecendo de agradecer as pessoas que visitam o canal, que participam. Nós já chegamos aí aos 40 mil, passamos dos 40 mil inscritos no canal. E se você está assistindo o vídeo agora, ainda não se inscreveu, mas está gostando, já assistiu alguns vídeos aí, inscreva-se para receber sempre as mensagens, as notificações de vídeos novos. Ative aí o sino, curta quando gostar do vídeo, que está sinalizando que nós estamos indo bem. Bom, vamos lá ao nosso assunto, que é falar sobre as reações do médium depois do trabalho mediúnico. Muitas pessoas passam mensagens, e eu mesmo também vejo às vezes no centro onde eu trabalho, pessoas reclamarem assim: poxa, eu terminei o trabalho mediúnico, dei as comunicações que precisava dar, mas depois me senti muito mal, eu fiquei muito mal, fiquei cansado, parece que eu tive a energia drenada. Então muitas pessoas relatam esse tipo de situação. Então é muito comum, mas o que precisa acontecer? Se isso está acontecendo, gente, não quer dizer que o trabalho foi mais forte para você ou foi melhor. Vejam, é justamente o contrário. Não quer dizer que você atuou mal, mas quer dizer que algum ponto você tem que melhorar. Por quê? Porque quando termina o trabalho mediúnico, você tem que estar bem, Você tem que estar saudável, você não precisa ter nenhuma reação e nem levar para casa nenhuma reação dos espíritos que ali se comunicaram. Nós temos que pensar que as reações da mediunidade, normalmente, acontecem antes do trabalho. Por quê? É antes do trabalho que você recebe, digamos assim, os eflúvios de energia do espírito comunicante, onde você está se adaptando com as energias dele, está acontecendo o entrelaçamento dessas energias para você dar comunicação, está acontecendo a sintonia. Então, naturalmente, isso pode variar, pode ser desde a noite anterior ao trabalho, ou até do dia seguinte de manhã, ou até no dia do trabalho, na parte da tarde adiante, você pode começar a sentir algum impacto no corpo físico, relativo à participação do espírito naquele dia. Então você pode sentir pequenas dores, uma pressãozinha na cabeça, alguns sentimentos assim contraditórios que não são seus, de repente uma certa revolta com as coisas, de repente uma certa indisposição, se sentir cansado, como se estivesse com peso, com uma sensação até que você vai ficar doente. Então isso, gente, é natural na vida do médium quando ele trabalha numa reunião mediúnica, num centro, e ele tem esse trabalho com espíritos sofredores à noite. Então ele sente isso antes. Então antes é muito comum acontecer. É claro, aí o médium buscando sempre equilíbrio, pensamentos no alto, não deixando se abater, ele não pode se render, porque, por exemplo, se você sente agressividade por causa da presença daquele espírito e alguém discute com você, você vai se sentir forte, para rebater, para ser mais agressivo. Então não faça isso. Então no dia, tome cuidados para você não se envolver em discussões, brigas, não mergulhar naqueles sentimentos, mas buscar analisar, Fique com uma lupa analisando esses sentimentos, porque vai ajudar você no trabalho mediúnico. Bom, mas o nosso vídeo é sobre o depois, Então vamos lá. E por que acontece isso das pessoas passarem pela comunicação, e ficar depois do trabalho com essa sensação? Bom, aí envolve as duas coisas, o antes e o durante o trabalho mediúnico. Então, primeiro o antes, Como a gente estava falando, tem todas aquelas sensações de você precisa manter o equilíbrio de alguma forma. Então, não é porque você é médium, ou porque, de repente, se você quer até demonstrar
Não precisa disso, mas você não vai permitir que aquilo te afete durante o dia. Então você tem sim que reter, que cuidar, orar por aquele espírito que vai se comunicar, para que aquele dia não prejudique você lá na frente, tá? É um projeto lá para frente. Então durante o dia você vai ter esse cuidado. Por quê? Quanto mais você se rende, a comunicação pode ser de uma forma, digamos assim, onde você permita muita manifestação do espírito de forma a prejudicar você. Então o que vai acontecer? Você vai fortalecer ele muito na questão da sintonia com você. Então quando ele se comunicar, ele vai dar uma comunicação, digamos assim, que ele vai ter muito mais liberdade. Ele vai estar muito mais entrelaçado se você cedeu também nos teus sentimentos aos sentimentos dele, ou seja, se igualou a ele. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, cuidar durante o dia, um dia bem legal, harmonioso, pacífico, né? Equilibrado, buscando coisas boas, boas inspirações, mesmo diante de todos os sentimentos, porque você já vai estar doutrinando ele, você já vai estar durante o dia ajudando esse espírito. Tá? Então, no momento da comunicação, tá? Desculpe, às vezes eu dou essa travadinha assim, é porque falando comigo aqui, é o ponto espiritual. Então eu lembrei disso agora, né? Por causa da questão da comunicação. Quando chegar o momento da comunicação, você vai estar mais forte, e esse espírito não quer dizer que ele vai estar fraco, mas ele vai estar mais condicionado a ouvir. Ele vai, se ele está com raiva, revolta, ele vai se sentir mais tranquilizado, tá? E não potencializado pelos seus sentimentos. Obrigado, galera do plano espiritual aí que lembrou dessa dica aí. Então, seguinte. E aí o que acontece? Quando você der a comunicação, você vai ter mais domínio, né? Você vai dominar mais a comunicação. Então você não vai deixar ele se manifestar tanto agressivamente. Ou se ele está triste, não se manifestar de uma forma muito exagerada que vá, digamos assim, prejudicar você. Porque a gente que é médium sabe que quando um espírito é muito agressivo, ele comprime tanto o corpo do médium, ele contorce tanto, mesmo estando o médium parado, mas ele faz pressão nos membros, nas pernas, no abdômen, no peito, em tudo, e o médium sente depois isso, né? Então gera um cansaço físico, gente, não é só espiritual, não é só energia, né, que sai, é físico também. Então, também numa comunicação de um espírito triste, depressivo, com saudade, chorando, porque às vezes eles chegam num ponto de choro exagerado, do médium chegar a poder até se engasgar ou soluçar, né? Então, o médium precisa ajudar, por isso que ele tem esse nome, médium. Ele não é nem tudo para o espírito, gente, nem tudo, né, para o médium que está ajudando. Então, ele é médium, ele tem que controlar. Quando ele sente que precisa de mais sintonia, ele se rende mais para os sentimentos do espírito para que ele se manifeste, se mexa, fale. Quando ele sente que o espírito está exagerando, ele desfoca o que ele sente, né? Ele sai do olhar do que o espírito sente e vê e passa a olhar para uma outra coisa que é da escolha dele. Ele pode pensar em Jesus na hora, pensar num campo de trigo ensolarado, né? No Emmanuel, sei lá, numa coisa melhor e poderosa, tá? Então, você, digamos assim, desfoca do que o espírito está pensando. Para quê? Para você mediar, para não deixar tanta, digamos assim, tanta energia do espírito fluir e nem cair tanto para o seu lado e transformar em animismo, né? E fazer, digamos assim, pegar o que o espírito está comunicando, juntar com a sua, digamos assim, com o teu mesmo sentimento e aí, digamos assim, você joga mais animismo, né? É como fazer uma mistura, né, gente? Uma mistura de dois líquidos, né? Então tem o do espírito e tem o do médium. Então veja como o animismo até interfere. Se nós temos, por exemplo, tristeza, certas carências, né? Temos certas carências em nós mesmos, saudades, coisas do tipo, amores perdidos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, se esse espírito ele já é triste, ele tem vontade de voltar para a Terra, ele tem vontade de estar lá com a família, e ele dá a comunicação, e nós nos deixamos levar durante o dia por esses sentimentos, quando chega na hora da comunicação, o que acontece? Essa tristeza dele se soma com a nossa, né? São dois líquidos, aí se misturam, e o que acontece? A nossa também vem à tona.
e aí a gente faz uma espécie de catarse através do espírito. E aí o médium, que era para chorar um pouquinho na comunicação, porque era o que o espírito estava passando, ele acaba chorando muito, né? Então, e às vezes até expressando coisas que não são exatamente do espírito, mas que são que ele também sente. Ele tem vontade de botar para fora, ele sempre quis dizer. Não quer dizer que o médium faz isso de propósito. Ele só mistura, e é naquela mistura ele não sabe qual é a dele e qual é a do espírito, mas está ali, é o inconsciente dele com o espírito. Então por isso que nós temos que controlar, temos que nos colocar como, digamos assim, um olho assistindo a comunicação e observando cada situação para nós termos, digamos assim, uma comunicação cada vez melhor para que ajude quem? O espírito, ele que está ali para ser ajudado, tá? A gente sabe que tem aquela parte que a gente também é ajudado e tudo mais, mas nós temos que, digamos assim, priorizar o espírito. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos ajudando ao quê? Que todos aqueles impactos emocionais que nós sofremos na comunicação, seja ele de qualquer tipo, eles são aliviados, eles são controlados de forma consciente, de forma racional. Quando acaba a comunicação mediúnica, esse espírito sai e devido ao nosso controle, devido a toda a nossa análise, nós não levamos dores, dor de cabeça, influência, ele simplesmente sai. E o que acontece? Em vez da gente se sentir mais pesado, a gente se sente mais leve porque ele saiu. Não é mais lógico? É para ser assim, né? A gente vai se sentir mais leve porque o espírito saiu do nosso campo de influência, tá? Então, o que é para acontecer? Quando termina a reunião mediúnica e você deu comunicação de 3, 4 espíritos lá, né? O que acontece? Você vai se sentir melhor, tá? Aí eu falei 3, 4 espíritos, agora deve ter gente pensando assim, mas no meu centro eu dou de 8. Aí você vai ficar cansado, muito cansado. Então tome cuidado, gente. Se você buscar na literatura lá, questões lá do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, você vai ver que muitas comunicações são muitos envolvimentos mediúnicos, tá? E pode sim trazer mais estresse e mais cansaço para o médium, mesmo ele tendo controle. Então, por isso, indicado numa reunião mediúnica, tirando uma comunicação do seu mentor, tá? Que possa vir, é que você dê de espíritos sofredores, seja ele qualquer tipo, de 3 a 4 espíritos. Não assim, sou médium forte, dou de 10. Então tem que ter muito cuidado, tá, gente? Então vejam, terminou a reunião mediúnica, se você fez todo esse controle, essa análise, você vai se sentir melhor. Você vai sair dali renovado, na verdade, você vai se sentir energizado ao sair, porque saíram todas aquelas influências e os mentores te ajudando ali, transmitindo a energia através de você, você vai estar limpo, tranquilamente. E nunca esqueça disso. Muita gente da comunicação mediúnica acha que eu estou sozinho dando a comunicação mediúnica. Não está. Você não é super-herói e você também não é uma vítima, né, abandonada. Você está ali com uma equipe espiritual. Você tem dirigente, tem doutrinador e no plano espiritual, dirigentes, médicos espirituais, assistentes e técnicos e tudo mais. Ninguém está sozinho fazendo trabalho mediúnico, tá? Então, gente, era isso que tinha para esse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês aí com algumas dicas, né, para tentar melhorar o processo da comunicação mediúnica e como você fica depois. Mas vejam que o depois envolve todo um antes. Então, gente, para quem ficou até aqui assistindo o vídeo, muito obrigado, muita paz no coração, muita luz, muita alegria. Não esqueçam que mediunidade é alegria, mediunidade é felicidade, não é sofrimento, não é estar triste, não é estar abandonado, simplesmente ao léu. Todos nós temos os nossos karmas, as nossas dificuldades para resolver, mas nós podemos olhar de uma outra forma. Seguimos adiante, então, pensando no nosso Mestre Jesus, levando muita paz, muita alegria para casa. Muito obrigado, até o próximo vídeo.